Então, temos esse exemplo aqui, que vamos lá para o nosso quadro para ver o que ele diz. Ó. Primeira coisa, observe, ó, nós temos essa função f, que sai de z em r, que leva a x no próprio x, certo? E daí nós já sabemos o que, ó, 2z é subanel de z, certo? O que que nosso resultado diz? A proposição diz então que f de 2z, que nós já calculamos anteriormente, que é a imagem desse cara, que é o próprio 2z, ó, é subanel do contradomínio, que é R, certo? Então f de 2z, que é o próprio 2z, né, nesse caso aqui, é um subanel de R. Agora vamos pensar na questão dos ideais. Ó. Nós sabemos também que 2z é um ideal de R, né? Nós vimos que todo ideal de z, que todos os ideais de z são dessa forma e todos os subanéis também são dessa forma. Ou seja, no caso particular de z, ideais coincidem com subanéis. Isso não é algo geral, como já vimos para anéis de matrizes, isso não acontece sempre. Mas no caso aqui, ó, se a gente pensar que 2z é ideal de z, então f de 2z, que é o próprio 2z nesse caso, é ideal não do contradomínio, não necessariamente, pode acabar a ser, né? Mas não necessariamente ideal do contradomínio, mas ele é o ideal de f de z, certo? Que é a imagem do f de 2z. F de z, desculpa, a imagem de z. Mas quem é a imagem de z aqui por essa função? É o próprio z. Ou seja, ó, 2z é ideal de z. Isso é um fato. Que não necessariamente significa que essa imagem vai ser o ideal do contradomínio inteiro. Por exemplo, ó, o 2z, né, que é o f de 2z, que no caso é o próprio 2z, não é ideal de R, certo? Por quê? Pois 2 pertence a 2z e meio pertence a R, certo? Se 2z fosse um ideal de R, ele deveria absorver o produto, né? Ou seja, 2 vezes meio, que é 1, deveria pertencer a 2z, mas não pertence, né? Então, significa que 2z não é um ideal de R, mas ele vai ser o ideal da imagem dessa função aqui, que é o próprio z, certo? E um outro exemplo, que é o seguinte, ó. Se nós pensarmos aqui nessa função, aqui, ó, temos essa função aqui, ó, f, que sai de z em z4, que a f faz o quê? F de x de z em z4, né, é igual a x barra. Então, já sabemos, novamente a gente acabou de ver, né, que 2z é subanel de z, certo? Portanto, f de 2z é, que no caso aqui é o próprio, na verdade, quem é o f de 2z nesse caso aqui, né, para essa função? Isso aqui vocês vão verificar que é o 0 barra 2 barra. Isso é subanel do contradomínio de Z4, certo? Agora, pensando na questão dos ideais, ó, 2z é ideal de z. Então, nós sabemos o que diz o nosso resultado, que f de 2z é ideal, não necessariamente do contradomínio, mas ele é ideal de f de z. Mas ó, f de 2z, nós já vimos que é esse cara aqui, ó. E quem é o f de z? Quem é a imagem dessa função aqui? Nós já vimos que essa função é sobrejetiva, né? E a imagem de uma função sobrejetiva
é todo o contradomínio. E aí nesse caso, ó, o f de z aqui deu Z4, né? E aí de fato nós podemos verificar facilmente que esse conjunto aqui, ó, ele é um ideal de Z4. Que vejam que não necessariamente a imagem de um ideal vai ser ideal no contradomínio inteiro. Isso é o que aconteceu porque a imagem do contradomínio, né, do domínio foi todo o contradomínio, é uma função sobrejetiva. Então, quando estamos com funções sobrejetivas, isso é um fato, né, que a imagem de ideais vai acabar sendo ideal do anel de chegada. Porque o f do anel todo, né, é sempre o contradomínio, né? Porque se a função for sobrejetiva. E aí, no caso, a imagem de ideais vai acabar sendo ideal lá no contradomínio inteiro. Mas, em geral, de uma maneira mais genérica, nós sabemos que a imagem de ideais são ideais na imagem do anel original, não necessariamente em todo o contradomínio. Ok? Então, espero que vocês assistam esses vídeos e discutimos mais sobre eles na aula.